que, às vezes, não existem somente aquelas únicas opções que já estão mais manjadas no mercado. E o Palmeiras, ele adora olhar para um alvo, criar uma novela em relação a esse alvo e morrer abraçado se for preciso. E, em muitas vezes, com essa atual diretoria, as novelas têm finais trágicos. E, ao mesmo tempo, a minha função por aqui também, como jornalista, é poder analisar o mercado, comentar futebol, ver outras opções e poder, quem sabe, sugerir como possibilidades de reforços para o Palmeiras, inclusive reforços que, na minha modesta opinião, são melhores que esse Cauli do Bahia. E o clube faz um jogo duro danado, que é uma grana absurda, pelo menos acima de 7,5 milhões de euros para iniciar uma conversa sobre o Cauli. Eu acho muito exagerado para um jogador que fez uma boa temporada, é verdade, de 28 anos, que chegaria para ser, se não titular, uma boa opção no banco de reservas, mas que eu acho que não vale esse tipo de investimento todo. Então, enquanto fica essa novela, então vou mostrar para vocês 3 jogadores, 2 argentinos, e vocês vão se surpreender com um brasileiro que não tem muita mídia, mas que o cara tem números espetaculares e que, caso viesse ao Brasil, apostaria que seria um bom reforço, não só para o Palmeiras, para qualquer outra equipe, mas o caso aqui a gente fala do Verdão, tá bom? Então fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou mostrar tudinho para vocês. Canal do Facincani que tem apoio aqui, ó. Não esqueçam dela, da Joma, marca espanhola, que dispensa apresentação no mercado de material esportivo, que está em promoção. Pet, ele precisa sair da ração, partir para alimentação natural, por algum probleminha de saúde. Olha lá com os caras e não se arrependa. Mas, pessoal, eu vou começar essa dica aqui com um cara que eu já venho falando há muito tempo aqui nas minhas lives no canal do Facincani. É este argentino aqui, ó. Tá vendo a foto dele? Chama-se Rodrigo Garro. É um meia argentino de 25 anos, do Tajeres, que vai disputar a próxima Libertadores, tá? Que já jogou a Libertadores da temporada passada e que nesta atual temporada de 2023 simplesmente foi vice-campeão argentino. Atleta que está no Tajeres desde, janeiro de 2022. Um canhoto, meia que joga tanto centralizado como pela esquerda, com um valor de mercado aproximado de 6 milhões de euros, podendo dar negócio com essa barganha em relação ao Tajeres, que é um clube vendedor, não é um clube que pode fazer muito jogo duro porque os caras não têm muita grana assim. Revelado no Instituto de Córdoba, 1,74 m e que, nesta temporada, em 44 jogos, marcou 8 gols com 9 assistências. Números que, para o padrão do futebol argentino, são considerados muito bons. E na temporada anterior, ele fez 37 partidas, contando a participação do Tajeres até as quartas da Libertadores, eliminados pelo Vélez Sarsfield, com 4 gols e 8 assistências. Essa é uma primeira opção que não é tão badalada assim e que, caso essa história do Cauli fique complicado, esse jogador tanto pode atuar como pela esquerda como pela direita, mas preferencialmente o meia ofensivo centralizado pela esquerda seria um reforço muito legal para ser testado no Verdão, tá bom? Então essa é a minha primeira opção. O outro nome, esse já ficou muito conhecido na mídia nessa temporada, mas ainda assim um cara que não tá tão badalado assim. Benjamin Roleiser, do Estudiantes de La Plata. Lembram dele? Jogou agora a Copa Sul-Americana. O time dele, inclusive, foi eliminado pelo Corinthians nas quartas de final dessa competição, mas ele fez uma temporada fantástica. Revelado pelo River Plate, tá no clube desde junho de 2022, 23 anos, 1,71 m, joga como meia pela direita. Ele atua também centralizado, pode atuar pelo lado esquerdo, ou seja, um cara que transita em todas as faixas do meio campo, mas preferencialmente no lado direito, e ele é canhoto, ou seja, pode jogar se aproximando ali de um Rafael Veiga da vida. Valor de mercado dele, 8 milhões de euros, que é o que aproximadamente o Estudiantes quer de valor para liberar o Benjamin Roleiser, e ele que nessa temporada fez 56 jogos, com 12 gols e 8 assistências. Repito, chegou até as quartas da Sul-Americana,
decidiu nos jogos contra o Bragantino, nos jogos contra o Goiás, ou seja, muito bom jogador, tá bom? Muito bom jogador. E na temporada anterior, ele teve números quase que ínfimos, 26 jogos e apenas um gol, porque estava na fase de transição, saindo do River, onde ele era reserva, tinha perdido espaço para partir para a equipe do Estudiantes. Só que essa temporada de 20 participações em gols em 56 jogos já chamou a atenção de muita gente e sendo observado inclusive pelo Benfica de Portugal. Então atenção Palmeiras para não perder a chance caso trave essa história ali com o Cauli, porque o Roleiser joga na mesma posição. Então se for para pagar, sei lá, 6,5, 7, até 8 milhões no jogador de euros para essa posição, Benjamin Roleiser é muito mais bola e o melhor, tem poder de revenda por ter apenas 23 anos. Muito mais bola do que o Cauli. E por fim, olha esse cara aqui. Certeza que muita gente não conhece. Mas o cara tem um currículo espetacular. Vi os vídeos dele, me impressionei, lógico. Aí os caras falam, Pasquera, mas também vê vídeo só de gol. Mas você assiste os vídeos desse cara, ele sabe jogar bola. Caio Lucas, atleta que está atualmente no Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Esse é do estilo do Cauli. 29 anos, 1,73 m. O contrato dele termina agora, em junho de 2024. Ele foi revelado quando era bem moleque, no América de São José do Rio Preto. Só que quando ele tinha 17 para 18 anos, já foi embora para o Japão. Né? Jogou numa equipe de faculdade por lá e depois chamou a atenção e foi para o Kashima Antlers, onde virou o ídolo do clube e dali partiu para o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos. Teve uma passagem rápida também pelo Benfica, com poucas oportunidades, porque o técnico lá sabe quem que era? Não era o Jorge Jesus, pior que isso. Bruno Lage, esse que veio afundar o Botafogo aqui. E mesmo assim ainda, com 4 jogos no Campeonato Português, ele fez um golzinho com a equipe do Benfica. O Caio Lucas é destro, ele joga como meia pela direita, ou seja, um cara para dar profundidade, joga também pelo lado esquerdo se precisar, e também faz função de ponta de lança, chamado segundo atacante. Ele tem o passe avaliado em 5 milhões de euros, só que o contrato dele termina agora no meio do ano, ou seja, dá para barganhar, quem sabe, uma liberação em cima desse jogador, que já teve um feito muito legal nessa temporada. Atualmente, temporada que está rolando, 18 jogos, 9 gols marcados e 3 assistências. O feito dele mais legal, ajudou o time dele, o Sharjah, a eliminar o Al Sadd do Qatar da Champions da Ásia. Al Sadd que veio aí urubuzar a cabeça do técnico Abel Ferreira. Então, se muito dessa história do Al Sadd não teve uma evolução, é por causa também dessa eliminação na Liga dos Campeões da Ásia, por causa do Caio Lucas. Só que olhem os números das últimas temporadas. Prestem atenção, pessoal. Papeleta na mão aqui. Na temporada anterior, 30 jogos, 12 gols, 4 assistências. Ou seja, 16 participações em gols em 30 jogos. Na temporada 2021-22, 29 jogos, 17 gols e 8 assistências. Ou seja, quase que uma participação em gol por jogo. Temporada 2021, 29 jogos, 6 gols e 11 assistências. Temporada 19-20, em que ele dividiu metade no Sharjah e metade no empréstimo para o Benfica. No clube português, 11 jogos, 1 gol e 1 assistência. Lembrando que o gol marcado foi em 4 partidas pelo Campeonato Português sob o comando do Bruno Lage. E no total, ele terminou uma temporada atípica para o padrão dele, com 23 jogos, 4 gols e 5 assistências. E aí nas duas anteriores pelo Al Ain, né? Equipe que inclusive ficou famosa por ter o Valdívia e por ter chegado a uma final de Mundial de Clubes, onde ele esteve, e aí que eu vou contar, temporada 18-19, esta mesmo da decisão do Mundial. 29 jogos, 8 gols, 11 assistências. O Al Ain foi a decisão do Mundial depois de ter eliminado o River Plate na semifinal do Mundial de Clubes, pegou o Real Madrid, foi goleado por 4-1. Pô, aí também, né, não daria pro Al Ain ganhar do Real Madrid. Só que o único golzinho do Al Ain no jogo teve assistência de Caio Lucas. E por fim das contas, temporada 17-18, 25 jogos,
com 6 assistências e 14 gols marcados. Ou seja, um cara que é desconhecido, que o contrato termina agora, que tem ótimos números, idade boa e que poderia ser uma grande aposta. E tenho certeza que, pelo que eu acompanhei de vídeos e de alguns momentos desse jogador, seria um cara que surpreenderia muita gente. Sabe aquele jogador, tipo um Cauli, que está desconhecido, esquecido lá na Europa, ou então como o Cauli, que até passou pelo futebol da Bulgária, cai aqui no Bahia e joga bola? Por quê? Que um cara desse desconhecido, em vez de ficar enchendo lá o Cauli, o Bahia tá fazendo um monte de joguinho de ceninha, deixa o Cauli de lado, aposta num jogador como esse Caio Lucas. Olha o currículo do cara aqui, os números são bons, então Palmeiras, é só prestar atenção, é só abrir a mente e tentar trazer essas 3 boas opções. Um deles, o primeiro, Rodrigo Garro, o segundo, Benjamin Roleiser e o terceiro, brasileiro, desconhecido, mas com currículo de fazer inveja em muita gente grande, o Caio Lucas, que está nos últimos meses de contrato no Sharjah dos Emirados Árabes Unidos. Fica a dica, hein? Google do lado. É isso aí, família palmeirense. Vocês concordam aí? Deixa aí seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo aí para mais palmeirenses.